Salve Maria Santíssima! Guerra justa. Guerra justa é quando os inimigos da Santa Igreja Católica começam a perseguir o clero ou o povo santo de Deus, os leigos em geral, e começam a matá-los sem motivo motivo de perseguição religiosa, assim, matando, e começam a fazer muitos martírios. E o povo católico decide lutar com armas nos campos de batalha enfrentar esses inimigos, mas de modo de guerra justa, não uma guerra por interesses econômicos ou interesses injustos, depravados, não, mas com a aprovação de Deus e sem ser um pecado mortal, como também não é a defesa, autodefesa, a legítima defesa, porque se a gente matar a legítima defesa não estará cometendo pecado mortal nem um crime. E também a guerra justa da mesma forma. E a guerra justa já aconteceu em vários tempos da Santa Igreja Católica, como foi o exemplo das cruzadas, como foi as cruzadas mesmo dentro da Europa, contra os muçulmanos, contra os cátaros, e também a cruzada, a guerra justa dos cristeiros no México, no meados de 1920, quando o presidente lá, maçom e comunista, começou a perseguir a igreja e o clero, e eles tiveram que guerrear, lutaram bravamente durante 3 anos, muitos foram feitos mártires. Que aí que está o valor do martírio. O martírio não começou hoje na igreja, nem nos nossos tempos, não finalizar, vai se finalizar, mas de um modo muito grande. E já vemos desde o princípio da igreja, Santo Estevão foi o primeiro mártir da Santa Igreja Católica, e nos primeiros séculos da igreja primitiva, que também era católica, já como é hoje, diferente um pouco, mas conforme a igreja foi evoluindo, crescendo, foi se acrescentando coisas, porque a igreja tem essa autoridade dos ritos, e muitos martírios em todos os tempos, como os jesuítas sofreram, jesuítas que são tão atacados, que falam hoje que traíram a igreja, mas antigamente, quando o Santo Inácio de Loyola vieram, foram lançados, anos depois, antes da primeira supressão principalmente, já de interesses dos inimigos de Deus, que viram que eles estavam fazendo um grande estrago, porque jesuítas onde chegavam, ajudavam a desenvolver economicamente, eles tinham um grande domínio da ciência, das letras, dos estudos na época, e chegaram no Japão, converteram mais de 300 mil japoneses na época, só que o imperador ficou contra e começou, perseguiu, martirizou mais de 300 mil cristãos japoneses, e começou a Inquisição budista, que é muito escondida, que tem um filme que retrata isso daí pós essa, esse assassinato de 300 mil cristãos, quando estava acontecendo a Inquisição budista, que se chama o filme Silêncio ou Silêncio, que conta a história de dois jesuítas que vão até lá atrás de um padre que tinha sumido e que acabou apostatando da fé. E a história demonstra o que aconteceu, história verídica, foi dizendo, e também o filme A Missão, que foi aqui na América Latina, com os jesuítas, com os índios que eram espanhóis, só que daí por causa de uma divisão do Tratado de Tordesilhas, que eu não me engano, foi a divisão de territórios, os portugueses acabaram atacando os índios e os jesuítas ficaram do lado dos índios e acabaram sendo todos mortos. Então vemos como eles tinham grande dificuldade também para chegar nas aldeias, riscando sua vida, subindo montanhas, cachoeiras, matas assim densas, enfrentando próprios índios, que muitos bispos e sacerdotes foram assassinados, foram mortos, foram comidos vivos pelos índios, que eram canibais. O primeiro bispo do Brasil foi comido pelos índios, foi canibalizado, foi comido, foi sim, o seu corpo, carne dele, humana. E a guerra justa será novamente necessária, porque os inimigos vão atacar com violência a igreja, como diz São Francisco de Paula. Primeiro virão os infiéis, os inimigos de Deus, que vão atacar o povo, uma parte da igreja, assim, que muito provavelmente será a Europa, porque a Europa está sendo invadida pelos muçulmanos e a Europa caindo na fé, perdendo a fé, e será devastada pelo Islã. E pelo comunismo também, né, no modo geral, no mundo inteiro. E depois diz que os santos crucíferos, já não vendo suas palavras surtindo efeito e com palavras não podendo vencer os heréis, vão se mover eles com armas e vão vencer muitos castelos e cidades, e terá mortos de infinitos números dos dois lados. E que ele diz: os mortos de Jesus Cristo serão mártires de Cristo, e os mortos do lado do demônio serão mártires do demônio. Então, na hora certa, não hesitem em pegarem armas
e para combater o reinado de terror e trevas do demônio e do anticristo. Fiquem com Deus e Deus lute!